buenas tardes. Muito bom. Muchas gracias. Vamos pagar pau. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario son su causa. Créanme, nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonios de estas dos cuestiones. Cuando adoptamos el modelo de la libertad, allá por el año 1860, en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial. Mientras que cuando abrazamos el colectivismo, a lo largo de los últimos 100 años, vimos como nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente hasta caer en el puesto número 140 del mundo. Esse é um vídeo resumo, Pirajá. Tem é maior. É maior, mas aí o Elon Musk foi lá e postou isso aqui, então eu imagino que muita gente deve ter ido pesquisar. Cara, mano, por que essa mulher tá sentada em cima dele? Ele tá assistindo um negócio, o cara velho. assistindo o bagulho do Milley. É doida, velho. Na boa. O cara assistindo puta vídeo, velho. Cara, eu vi algumas outras partes aí perdidas. Ele bate em feminismo, ele bate nessas coisas. É, então, ele fala que não existe falhas de mercado, que eu, né, acho que discordo. Monopólio, oligopólio são falhas de mercado, enfim, tem várias outras falhas de mercado. O mercado não é perfeito. E sim, ele foi defender essa visão libertária, então... Não, assim, ele tem grandes momentos falando verdades inconvenientes ali no fórum, especialmente quando ele entra nessa questão da cultura woke. Em certos momentos tem uma coisa quase inocente no discurso dele, meio ginasial, denunciando o coletivismo e tal. Mas o ponto é o seguinte, ele falar isso nesse fórum, ele tá falando justamente para quem tá implementando isso nos países. Então tem uma questão de provocação que o Milley tá fazendo. A questão é, novamente, duas. Isso é propaganda para fora ou para dentro? Para mim isso é uma propaganda inócua para fora, ainda que o Elon Musk tenha comprado, mas é uma propaganda muito popular para dentro. E a segunda coisa, que para mim essa é a mais importante de todas, o fato não só do Musk tá falando dele, mas da direita americana tá falando demais do Milley e do Bukele, ou Bukele, o amigo do Renato. Bukele. Najib Bukele. Isso dá o tom também de que, assim... Ou Naná pra... O nanazito da galera, né? Ou o famoso naibão, né? o naibão das armas. Naibeira, a gente falava. E isso dá o tom de que, não só o Trump, mas a direita americana tá procurando inspiração no terceiro mundo. É muito louco que as experiências mais inovadoras na direita estejam acontecendo hoje na Argentina e em El Salvador. 2 países latino-americanos. Obviamente, não sei se chegou a acompanhar o relatório lá do clube que está tratando do plano de governo do Donald Trump, muito inovador, produzido pela Heritage Foundation, basicamente um desmonte de boa parte do aparato federal, destruição dessas legislações ligadas à raça, raça, sexo, orientação sexual, essas porra de gênero e tal, no serviço público, aumento do poder dos estados e dos municípios ali nos Estados Unidos, dos condados e tal. E em colocar no lugar desses funcionários demitidos, quando não tendo seus cargos extintos, colocar militantes que estão sendo treinados aos milhares por essa Heritage Foundation para essas posições, o que é uma grande novidade. É uma grande novidade, uma coisa bem diferente. Sim. Também ele está falando lá em ir para cima do crime de uma maneira quase revolucionária, né? Botar, vamos dizer, o aparato federal, ou seja, ele desmonta o Estado em âmbito federal, em certa medida, para que ele use o próprio aparato federal, no caso, para atuar localmente no enfrentamento às gangues e aos crimes, né? Não sei se, vamos dizer, uma maior das estratégias, mas a questão toda é, toda a direita está indo para um caminho de enfrentamento ao crime muito duro, muito duro e muito agressivo, denúncia da cultura woke,
enfrentamento a burocracias, que é o que a gente viu. O Bukele teve isso também, né? Ele enfrentamento às burocracias internas lá, mas o caso mais notável é o do Milei, agora na Argentina. E o caso do Trump tem imigração, que não é o caso dos dois. Não, o do Bukele também foi muito grande, cara. Teve a questão da redução do número de cidades, de prefeituras, né? Acho que algo em torno de 80% foi feito. Teve as mudanças na corte, na Suprema Corte de lá. Então, teve uma parada nesse sentido muito grande. Agora, o que esperar, por exemplo, desses países de posicionamento geopolítico? Porque o que a gente está vendo hoje nos Estados Unidos é grande parte dos republicanos, à exceção daquela Nikki Haley, falando sobre os Estados Unidos, de alguma maneira, ter uma postura mais isolacionista, né? Que seria totalmente oposta ao dos democratas atualmente, mas também seria oposta, de alguma maneira, à mesma postura dos republicanos, né? Se você pega o George W. Bush, etc., ainda predominava aquela postura dos Estados Unidos como xerife do mundo. E isso tem mudado ali em grande parte da direita, e eu não vejo ainda dos líderes como o Milei e também do Bukele, claro, são um país microscópico quase, algo diferente assim nessa área, né? Acho que, enfim, eles estão mais indo para essa linha de isolacionismo, mas nada muito diferente. Olha, cara, a gente tava numa reunião de pauta agora, definindo as próximas capas da Valete, né? E a gente está no horizonte agora do estabelecimento de 2 capas para ter linhas de pesquisa para as próximas Valetes. Até porque uma das expectativas nossas já semana que vem temos Valete em bancas. Os primeiros testes de pontos de venda em bancas. Então preparem-se, Valete em bancas de jornal, tá? E segunda coisa, esses temas que nós vamos tratar ali, um deles é sobre a Mind8 e o sistema de comunicação das esquerdas. Então a próxima Valete vai estar muito pesada sobre isso, com uma reportagem gigante sobre isso. E logo em seguida é sobre o senhor Elon Musk, tá? E todo o horizonte construído por ele. E por que eu até sugeri esse do Elon Musk para a gente tratar? Porque o Elon Musk está dando um horizonte, Renatão, que a China também comprou, tá? De corrida espacial, e um horizonte para além desses problemas terrenos. Porque, de fato, assim, se a gente não tiver um grande horizonte, a gente meio que vai ficar só brigando entre si. É meio que assim, você colocar um monte de gente numa casa tipo Big Brother. A casa é um fim em si mesmo. Então fica todo mundo brigando ali naquela casa. Agora, se abre a porteira, vai acontecer o quê? Todo mundo vai cuidar da sua vida, certo? É mais ou menos o problema do mundo hoje. A ideia do Elon Musk é gerar também um grande propósito estelar. Vamos colonizar a porra do outro planeta. Vamos parar de brigar aqui, a gente tá colonizando outro planeta. Vamos transformar em 150 anos Marte um lugar habitável, você consiga respirar em Marte. Tem várias teorias sobre terraformação. Aliás, eu queria ver a gente chamar o Gordão dos Foguetes para falar disso, sobre terraformar o Marte, sabe? Então tem muita coisa. Vamos parar de brigar por território aqui e conquistar outro planeta. Tem um planeta inteiro à disposição ali pra gente colonizar, sabe? Então o Ocidente, ou ele olha para dentro, e o Ocidente sempre olhou para fora. Uma das características do homem, que a gente pode chamar de ocidental, mas vamos falar uma das características do europeu, que é a matriz principal nossa aqui nas Américas, tá? Vamos falar a verdade, a nossa matriz principal é europeia, mesmo no Brasil, em todos os termos. A grande característica é a expansão, a conquista do espaço. Aliás, o Russo tem uma coluna falando sobre isso, porque é uma leitura que o próprio Spengler faz sobre essa postura, que ele reputa os germânicos, mas não são só os germânicos. Mas na prática é o seguinte: essa coisa da expansão, de adquirir espaço, é uma coisa característica do europeu, e aí quando a gente chama de ocidental, a gente fala por extensão. Então, falando nessa decadência do Ocidente, se o Ocidente não pudesse expandir, o Ocidente morre. Ele fica nessas brigas internas idiotas sobre qual é o seu pronome, você é homem, você é mulher, igualdade, não tem igualdade. O lance do Ocidente sempre foi aquilo que a esquerda critica. O Ocidente é expansionista mesmo, gosta de briga. Então que use essa potência, essa energia, vamos brigar com o marciano lá, vamos pra Vênus. Porra, eu acho que tá certíssimo. Senão a gente vai começar a ficar confinado nessas merdas aqui. E entrando nisso que você falou, porque eu fui muito longe pra voltar aqui e vendi a Valete também. Ora, hoje vai ficar no mundo preso numa discussão sobre China e Estados Unidos, qual a potência disso, aquilo, ou a gente, sabe, pensa fora da caixa, e no caso nosso é pensar fora da esfera. Pensa fora da Terra. O que tem? Uma coisa que eu vi, aquele Neil deGrasse Tyson, é um astrofísico americano,
falando assim, cara, assim, a quantidade de minérios que tem em asteroides, você pode ter homens trilionários só minerando isso aí. A quantidade de, assim, existe um mundo fora do nosso mundo, um mundo de possibilidades fora da Terra. Então, o fato de estarem fazendo isso, como é o caso do Elon Musk, e o caso da China, que a China não tá dormindo de touca. A China quer ir pra Lua também. Vai ter uma corrida espacial agora sobre a Lua com a China, e que a gente não duvide, a China também vai querer ir pra Marte. Cara, isso dá o tom, vamos dizer, de algo muito maior, que vai tornar todas essas idiotices que a gente vive aqui ridículos. Porque essas brigas são muito mesquinhas. Aquilo que a gente deveria comentar, se houvesse uma guerra agora em território brasileiro, é que há uma guerra civil, né, com o tráfico, mas se houvesse uma guerra oficial, você acha que alguém ia ter tempo de falar, tentar acertar o pronome de sujeito quando você tá numa fábrica produzindo munição, enquanto você ia estar lutando pela sobrevivência? Ninguém tem isso. Então fica essa sociedade feminilizada aqui, tratando de meu bem-estar, vai para com essa papa, aí fica todo mundo permanentemente falando sobre dar o cu, que é isso, as pessoas estão desocupadas, vou falar sobre dar o cu, que é o que virou a sociedade nossa. Desculpa, eu sei que você é um cara sério, sério, Renato, mas... Né? Tô errado, muito bom, cara, muito bom, gostei. Nunca tinha ouvido falar dessa perspectiva. Não é? É a perspectiva... Eu aqui querendo falar sobre... me senti assim com o próprio Elon Musk, que é ao meu lado, falando sobre um mar de possibilidades que eu jamais teria aventado. Não, é porque se você olhar as gerações nos anos 60, 70, 80, quando tinha corrida espacial, essas pessoas viram o homem chegar na Lua. E aí a consequência natural seria o homem ir pra Marte. E eles achavam que isso ia rolar, porque já tinha chegado na Lua e a coisa estava avançando, de repente se estancou. E aí mas o que gerou o fato de ter chegado na Lua? Nada, mas você gera uma perspectiva. A ideia da conquista do espaço. Será que talvez não teve essa noção de chegou lá, não teve nada demais, virou um negócio, parece um gasto inútil? Ele soou um gasto inútil, mas você imaginar que as grandes navegações também poderiam ter soado um gasto inútil no início, né? Por que um país como Portugal se lançou ao mar? Sabe? Eles acharam as espécies. Beleza, acharam, mas e todo mundo que morreu no caminho e todas as coisas que você foi, né? Se olhar, uma hora eu tava o Fernão de Magalhães fazendo a circunnavegação, ele rodou o mundo, ele deu uma volta, que é idiota, pagar um cara pra ficar rodando o mundo de barco e tal. Mas não é idiota, né? Assim como não é idiota a ideia de corrida espacial. A ideia da corrida espacial, ela gera esse horizonte. Por exemplo, se todo mundo ele é conhecido, o que é o desconhecido? É o espaço. É o caos, é a ausência de referência. Então, dominar o desconhecido sempre foi a característica do ser humano. Qual é a nossa característica? Dominar aquilo que a gente não conhece. Se expandir para aquilo que a gente não conhece. Ordenar o que a gente não conhece. Então, ir para a Lua, estabelecer base em Lua, depois ir para Marte e transformar Marte em Terra. Porque a coisa mais maluca é a ideia que vem sendo discutida sobre terraformação de Marte. Porque é possível. A gente não tem tecnologia hoje para fazer isso. Inclusive, isso é um relatório de 2018 da NASA. Não há tecnologia para terraformar a Marte. Mas eu não tenho dúvida que em 150, 200 anos Marte vai ser respirável. Vai ser habitável e respirável. Não é algo que o ser humano não consiga fazer. E o Musk tá com esse plano, assim, começar o processo agora. Quanto antes você começar, porque pensa o seguinte, a gente tá falando de 2 gerações e meia, 3 gerações, hoje as pessoas vão viver até 100 anos, depois mais ou menos isso. O cara vai lá, um cara que nasce daqui 50 anos vai estar vendo Marte talvez habitável. Marte sendo colonizado. Então, isso é um horizonte tão distante. Isso dá uma... Eu fico sempre pensando, cara, o mundo acabou. O mundo tá uma bosta, a gente vai ficar só nessas guerras culturais ridículas, com esse capitalismo bizarro nosso, as pessoas vivendo de renda mínima, dançando, essa merda que virou. Sim. E aí eu olhei assim, nossa, tem uma galera, mano, a escola de Sagres, né, que fez basicamente a tecnologia para você conquistar um novo mundo. A escola de Sagres está no Texas hoje, na cidade de Boca Chica, que é onde está a SpaceX. É ali. Os caras estão desenvolvendo a Starship, que é uma nave grotesca, uma nave gigantesca. É maior do que qualquer coisa que já foi feita. E o cara já botou no ar a Starship. Tem uma nave que ela é a nave pra ir pra Marte. Só pra você ver como ele é maluco. Ele já fez a nave pra ir pra Marte. Aí ele tem que ver como vai botar em Marte, como vai abastecer. Tem todos. Não é que ele já conseguiu, mas tá rolando. Tá rolando. O cara tá realmente com uma empresa de 120, 170 bilhões, que é a SpaceX, ele tá preparando a ida pra Marte. Essa mentalidade que é foda, né?
O cara olhar a situação e falar, não quero viver nesse lugar aqui, tendo essas discussões idiotas. É ridículo. Não, mas não tem outra possibilidade. Não, vou inventar outra possibilidade. É literalmente Isso é muito louco. Exato. Isso é muito louco. Até virou meme, porque tem um vídeo do Elon Musk que falou que em 2010 ele falou que eles iriam pra Marte em 10 anos. Lógico, no começo ele falou em 2002, 2003 que ele iria pra Marte até 2010 também. Não é fácil ir pra Marte, mas o lance é que ele estabelece metas inalcançáveis, só que, beleza, ele falhou, tudo bem, ele falhou, ele já tem, mano, metade do caminho feito enquanto ele falhou, que derrotado, né? Nossa, que loser, você nem conseguiu ir pra Marte. Né? Esse cara só virou o homem mais rico do mundo, que otário, mano, falhou! Esse mesmo cara que fala, é isso, Pablo Marçal, boa! Pois é, pô, muito louco. Ó, o Tony Space falou, a terraformação de Marte estima em mais de 1000 anos para torná-la habitável. Renan, você está viajando? Não estou viajando muito. Procure, por favor, tem no YouTube, inclusive, vídeos muito bons sobre isso. Muito bons. Você tem que aumentar, você tem que criar uma espécie de uma proteção do vento solar que tem em Marte. Você tem que gerar a atmosfera, que é a parte mais difícil. A geração da atmosfera, eu acho que eles não têm um dos componentes necessários para respiração em alta quantidade, mesmo derretendo as calotas polares que tem em Marte mesmo. Você pode até meter bomba atômica e tal. Mas o fato é, em tese, com alguns avanços tecnológicos, é possível, eu já vi um desses estudos e vídeos falando, 150 anos. Vênus é bem mais difícil. Mas... E outra coisa, a gente não pode se esquecer da capacidade quase exponencial do aumento tecnológico do homem. O que a gente não pode pensar hoje com a cabeça da tecnologia de hoje. Daqui 50 anos nossa tecnologia vai ser completamente outra, nossas possibilidades vão ser completamente outras. Daqui 3.000 anos, Plutão será um planeta de novo. Ó, o De Gustavo Box diz, precisamos buquelizar o espaço. Mano, vai mandar um buquele lá pra Marte, mano, matar uns marcianos, lá fazer uma prisão em Marte. Isso seria do caralho, mandar os caras pra Marte pra ser prisioneiro lá. Vou trazer as notícias boas aqui pra vocês. Vamos lá, notícia boa número 1. Tá vendo esse link dos novos valores? São os novos preços pra você ser assinante da revista. Agora você vai poder assinar essa revista por R$70 ao mês. Pagando 30 a mais, ou seja, pagando R$100 ao mês, você tem acesso ao clube, à revista e aos congressos do MBL. E por R$150 você tem acesso a todos os congressos e ainda a academia do MBL, no PEC. Se inscreva lá, porque é o seguinte, a gente vai aumentar a tiragem da revista e prepara a tua assinatura. 2024 é você com a Valete junto. E outra coisa, quer assinar também o clube, não tem cartão, tá meio quebrado, não tem problema. Entra nesse outro link aqui, tá? E aí nós vamos ajudar a você entrar no clube. Literalmente é você no clube. Vamos dar um jeito de você fazer parte do maior clube de notícias e informações políticas do Brasil.